Caríssimos irmãos, queridos romeiros, devotos, meus queridos paroquianos, um bom dia para cada um de vocês, um bom dia para toda a família. Que a paz do nosso querido e amado Senhor bom Jesus, o amor de nossa Mãe Maria, esteja sempre no teu coração, na tua caminhada e na tua vida. Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021. O evangelho deste dia é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21, que nos apresenta aquele episódio de falta o pão no barco. Os discípulos estavam viajando e esqueceram o pão. Descobriram que tinham somente um pão no barco. Aproveitando essa ocasião de falta o pão, Jesus ensinou outra lição da vida para seus discípulos. Ele disse assim, bem forte: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Queridos irmãos e irmãs, vocês sabem muito bem, todos nós sabemos que o fermento é um elemento muito pequeno, simples, humilde, mas é uma coisa que é capaz de fermentar para o bem e também pode fermentar para o mal. Ele trabalha silenciosamente, mas o resultado é bem notável. Para o conhecimento de todos, naquela época, na literatura judeu-helenista, a metáfora do fermento se aplica frequentemente não para qualquer coisa. Quando alguém fala do fermento usando essa metáfora, na verdade estava falando sobre a corrupção moral. Estavam falando sobre orgulho, estavam falando sobre arrogância, a soberba e também sobre a hipocrisia. Jesus alertou os discípulos para que não tenham essas atitudes. Não seja um corruptor, não só corruptor de dinheiro, corruptor do tempo, corruptor da bondade das pessoas, corruptor da mentalidade. Não seja corruptor em várias dimensões da vida. Aquele pegue as coisas que não são suas. Não seja orgulhosos. Não seja arrogantes, não seja soberbas e não seja hipócritas. Quando Jesus fala assim, tomai cuidado com o fermento de Herodes, fermento dos fariseus. É para que os discípulos não tenham isso. Então, eu olho para dentro de mim. E convido você também a faça essa reflexão de olhar para dentro de você mesmo. Quantas vezes na vida, ou quantas vezes por dia a gente comete o pecado de corrupção? De gastar o tempo desnecessário, jogamos tempo desnecessário, de não cuidar a nossa vida, de não cuidar a nossa saúde, de criar a corrupção, a diminuição da função do nosso corpo, do nosso dia. Quantas vezes nós agimos como aqueles que são orgulhosos,
Quantas vezes fomos soberbos na nossa atitude e hipócritas em muitas coisas. A palavra do Senhor bom Jesus hoje nos ensina para que sejamos mais humildes, sejamos mais sinceros, sejamos mais verdadeiros conosco mesmo e com outros. Ele nos pediu para que tomar cuidado com as pessoas que têm essa mentalidade. Tomai cuidado, mas não para excluir, não para marginalizar. Toma cuidado para que nós possamos ser testemunho do contrário. Se ele ou ela é orgulhoso ou orgulhosa, eu tenho que mostrar a humildade. Se ele, ela é corrupto, então eu tenho que ser aquele que é justo e justa. Se ele, ela é uma pessoa hipócrita, então eu tenho que tentar na minha vida ser verdadeiro e verdadeira. Quando a gente assume essa missão junto com o bom Jesus, entra na mesma barca, a gente não pode simplesmente se preocupar sempre com pão, como os discípulos que estavam preocupando com pão. Fica preocupando sempre com aquilo que é assim, é o alimento básico. Não, nós não podemos buscar simplesmente o milagre do pão de cada dia. Precisamos também trabalhar na mudança da mentalidade das pessoas. Porque não adianta ter muitos pães, não adianta ter muito dinheiro, muita riqueza, mas nós não temos isso. Não temos a verdade, não temos a justiça. Quando a gente não tem aquela capacidade para administrar pão, riqueza e todas essas coisas que nós temos. Duas coisas precisa ter. Pão de cada dia precisa ter, mas essa capacidade, essa mentalidade de administrar de forma correta também precisa ter. Que o Senhor bom Jesus abençoe você neste dia, terça-feira, que você também tenha essa sabedoria de se preocupar com o pão de cada dia, mas também de crescimento espiritual e psicológico. Deus abençoe. Um grande abraço.